Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Na última aula vimos aí anúncio publicitário. Vimos aí qual seria o objetivo desses anúncios, vimos qual seria a finalidade quando eles são institucionais, quando eles são ligados à publicação de produtos. Não vimos, mas foi dito que esses anúncios publicitários podem ser compostos apenas de uma linguagem, a linguagem verbal, ou apenas a linguagem não verbal. Tá bom? E pode conter as duas, no caso, linguagem mista, ok? Então, pegue seu material, algo essencial nesse exato momento, que é justamente para você fazer a correção. E em seguida, veremos aí concordância verbal. Tudo bem, turma? Então, primeira questão. Lá na primeira questão, temos como você classifica esse anúncio publicitário? Gente, ele é classificado como o quê? Ele é um cartaz de uma campanha publicitária, ok? Qual é o objetivo do texto? Olha, se ele é um cartaz de uma campanha publicitária, então, nesse caso aqui, ele está tentando conscientizar as pessoas de que não devemos aí ver com bons olhos o desmatamento. Para isso, ele faz acaba trazendo aí a historinha de Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Essa história de Chapeuzinho Vermelho acontece aonde? Na floresta. Então, se derrubar a floresta, então como é que vai ficar essa história? Então, faz esse paralelo aí, ok? Segunda questão, já foi. Terceira questão. Esse texto é parte de uma campanha de conscientização do Greenpeace chamada Histórias Infantis. A que história infantil essa propaganda alude? Como você chegou a essa conclusão? Gente, fácil, né? Chapeuzinho Vermelho, por causa da personagem ilustrada na floresta que foi aí desmatada. Tudo bem? Quarta questão, a ilustração que acompanha o texto escrito é importante para a compreensão, por quê? Sim, é por causa dela que entendemos de que história o texto está falando, certo? Então, a gente, quando fala de Chapeuzinho Vermelho, se você teve contato com essa historinha quando era criancinha ou até mesmo depois de adulto, você sabe muito bem que o local dessa narrativa acontece em uma floresta, ok? Então, vamos lá. Quinta questão. O anúncio apresenta árvores cortadas. Por que esse fato nos chama a atenção? Porque não há mais floresta, o que representa uma crítica ao desmatamento. Isso está bem atual, né? Até mesmo o desmatamento cresceu esse ano 9,5%. É uma festa que estão fazendo aí, né? Professor, é isso mesmo, estão fazendo uma festa. Sexta questão. A frase que acompanha a ilustração pode ter mais de um sentido. Como ela pode ser interpretada? Gente, ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Pode entender que o leitor não quer contar para seus filhos a história de Chapeuzinho Vermelho porque já não existe mais floresta. Se não existe mais floresta, como é que vai ser o cenário desta narrativa? Chapeuzinho estava andando pela floresta e cheirando o quê? Os troncos cortados? Se ali não há mais flores... brincando com as borboletas, como se não tem mais floresta, se as borboletas são atraídas pelas flores das árvores, como se não tem mais árvores, não tem mais flores, não tem mais como ela brincar, então, como é que fica essa historinha? Professor, fica até legal, só assim ela não vai atrapalhar e ela poderá avistar o lobo mau de longe, pois não tem as árvores para o lobo mau se esconder. Muita fertilidade da sua mente, né, gente? Brincadeirinha à parte, vamos lá. Então, como você pode ver, pode-se entender que o leitor não quer contar para seus filhos a história de Chapeuzinho Vermelho porque já não existe mais florestas. Outra interpretação é que a ilustração retrata a história do desmatamento da floresta. Tudo bem? Sétima questão. É possível deduzir qual é o público-alvo do texto? Explique como você chegou a essa conclusão. Gente, obviamente que isso aqui é um público adulto e jovem, tudo bem? Visto que se dirige ao leitor falando de uma história para contar a seus filhos no futuro. Então, um jovem aí que provavelmente vai ter filhos,
ou tem filhos, então ele não quer contar uma história em que sem floresta. Ok? Oitava questão. Independentemente do seu conhecimento prévio a respeito do Greenpeace, apenas com base no anúncio publicitário, o que é possível deduzir dessa organização? Então é uma organização, é impossível, né, gente? Eu acredito, no meu ponto de vista, é impossível não saber o que é o Greenpeace. Ok? Então, é um grupo que se preocupa com a preservação da natureza, das árvores e dos oceanos. Vamos à próxima. Eu gosto muito dessa campanha publicitária e de tantas outras. Tudo que se fala aí sobre que vem a incentivar a leitura é muito interessante. Tá bom? Leia para uma criança, isso muda o mundo. Então, a parte mais encantada de qualquer história é a transformação de que acontece com a criança. Gente, é tão legal, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu espero que tenham tido a oportunidade. Quem aqui não, antes de dormir, lê uma história, ou quem antes aqui de dormir não teve a oportunidade de alguém contando aquela história? Então, você vai contando, né, e a pessoa, e o seu filho, ou você mesmo acaba imaginando, você acaba viajando nessa história e de repente você está vivenciando essa história. Não na imaginação, por você vai estar imaginando enquanto ouve, mas sim você acaba sonhando com a história. Gente, é muito legal. Eu espero que vocês tenham tido essa oportunidade. Então, então, quando a gente lê, quando a gente ouve histórias, mais imaginação e criatividade, você tem uma facilidade enorme de aprender, você tem uma maior compreensão de mundo, o fortalecimento da relação entre adultos e crianças. Então, se você não teve essa oportunidade, você pode propiciar isso a seus filhos no futuro. Tudo bem? Então, gente, leiam para a criança. Tudo bem? Aproveitando aqui a campanha publicitária. Então, vamos lá. Itaú feito para você. Obviamente que tem outros objetivos aqui, mas o principal é esse. Aqui, ler para uma criança. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dela? Estimular os leitores a lerem para as crianças para as crianças os livros distribuídos. Tudo bem? É possível identificar o seu público-alvo? Obviamente, adultos letrados que tenham contato com crianças. 11ª questão. Embora venha de instituições diferentes e com diferentes propósitos, duas propagandas têm algo em comum. O que é? Gente, a questão aí da intertextualidade com contos de fada. Ok? Como você pode observar aqui. Olha aí, contos de fadas, ok? Contos de fadas. Lá no início, qual era o conto de fada? Chapeuzinho Vermelho, ok? Então, 12ª questão. Qual é o slogan desse texto? Leia para uma criança, isso muda o mundo. Olha aí, ainda puxa uma hashtag, né, gente? 13ª, só voltando aqui, eu acho que eu passei rápido. É bom que você pause agora. Pronto, agora para a 13ª questão. Observando a imagem, é possível reconhecer elementos da história, das histórias infantis. Quais? Consegue relacionar alguma história conhecida? Estamos aí, um dragão, um sapo, um gigante, um castelo e uma fada. Sugestão, o dragão aparece na história de A Bela Adormecida, o gigante em João Pé de Feijão, o sapo em O Príncipe Sapo. O castelo, em várias histórias a gente pode observar a presença de castelo. No caso aqui, de princesa, como a Bela Adormecida, Branca de Neve, a Fada, em Peter Pan também, pode ser tido aí a Bela e a Fera, ok? Então vamos lá, 14ª questão, qual seria o objetivo do Banco Itaú ao investir em cultura ou em fazer campanha de leitura? O banco promove a imagem como uma instituição que investe em cultura, recebendo aí por isso respeito e aceitação do público em geral. Até mesmo algumas empresas, elas recebem incentivos, elas têm um incentivo para promover também essas campanhas, não é isso? 15ª questão, a história, você deve ler esse texto, né? As histórias precisam de você para fazer parte da vida das crianças. Então, ela precisa de você por quê? Porque ela precisa ser contada para essas crianças. E futuramente essas crianças poderão repassar essa história. Então, vamos lá. Gente, o que temos aqui, ó? Do 0 aos 5 anos, as crianças vivem um momento fundamental do seu crescimento.
Ler para uma criança nessa fase ajuda a desenvolver o raciocínio, o vocabulário e a imaginação dela. Nos últimos anos, o Itaú distribui gratuitamente mais de 30 milhões de livros e em 2013 vai levar novas histórias para todo o Brasil. Mas a parte importante depende de você. Leia para uma criança, peça uma coleção do Itaú Livros Infantis no site aí indicado. Qual o argumento utilizado para convencer os leitores a ler para as crianças? Relacione o texto às informações do anúncio. Então, o argumento de que ler para uma criança ajuda a fortalecer. Então, como você pode observar lá, temos aí alguns argumentos. Qual seria? Fortalece a relação entre adultos e crianças, aumenta a compreensão do mundo, amplia o vocabulário, facilitando aí o aprendizado, aumenta a imaginação e a criatividade. B. Nesse texto, compreende-se que as crianças de forma compreende-se criança de uma forma bem específica. O que se entende por criança nele? Então, a criança na faixa etária de 0 a 5 anos. C. De acordo com o texto, o que é preciso para que a campanha de distribuição de livros do Itaú tenha sucesso? Nesse caso, que os leitores aceitem ler para as crianças os livros distribuídos pela campanha, ok? Então, turma, chegamos ao final, certo? Vamos aqui ver o próximo assunto, concordância verbal. Como já vimos anteriormente, o verbo ele vai concordar com o seu sujeito. Então, é possível aí, devemos estar atentos aos tipos de sujeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Concordância verbal é o estudo que leva... Aliás, temos o início aqui. O mecanismo de concordância são uma constante... São uma constante aqui, fonte de recursos expressivos de uma língua. Um texto que utiliza corretamente assegurará a clareza e a coesão necessária à boa comunicação, certo? Então, como eu disse, é muito importante estar atento aí que tipo de sujeito que você está tendo aí na oração e fazer com que esse verbo concorde com os tipos de sujeito. Então, vamos lá. Concordância verbal é o estudo que leva em consideração as flexões verbais de número, singular e plural, e pessoa, ou seja, a primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, tudo bem? Em função do sujeito. Nesse sentido, o verbo concorda com o número e pessoa com o sujeito da oração. Em geral, as pessoas se preocupam, olha aqui como o sujeito concordou aqui em número e pessoa com o sujeito. Certo? Mobilizam, olha aqui, mobilizam concordando aqui com pessoas. Em geral, a população se preocupa com o planeta, mas não se mobiliza. Então, como você pode observar, os verbos já passaram por alterações aqui para atender ao sujeito. Então, vamos ver algumas regras. Caso de concordância verbal. Regra 1, o professor e a professora prepararam a prova. Você tem aqui um sujeito. Um sujeito o quê? Um sujeito composto, tudo bem? Então, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, caso o sujeito seja composto. Então, terceira pessoa mais a terceira pessoa e o anteposto do verbo. Segunda regra. Então, falaram o aluno e a aluna. Então, falou o aluno e a aluna. Nesse caso aqui, o verbo ele está anteposto ao sujeito, certo? Se ele está anteposto, então, nesse caso aqui, já que eu tenho aqui, o verbo está anteposto, certo? Ou seja, o sujeito está pós-posto ao verbo. Eu tenho a seguinte opção, ele vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo, ok? Ele pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Nesse caso aqui, ele concordou com o mais próximo. Regra 3. Eu e tu sairemos de manhã. Eu e tu e ele sairemos de manhã. Tu e ele sairemos de manhã. Você e ele sairão pela manhã. Gente, nesse caso aqui, na regra 3, quando o sujeito é composto de pessoas diferentes, o verbo fica no plural. Perceba, temos pessoas diferentes do discurso.
Temos pessoas diferentes do discurso. Nesse caso, ele vai para o plural. Mais uma vez, pessoas diferentes do discurso. Por que diferente, professor? Porque eu tenho o eu, primeira pessoa do singular, e o tu, segunda pessoa do singular. Pessoas diferentes. No caso aqui, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Tu e ele, pessoas diferentes. Então, ele deve estar, o verbo deverá ficar no plural, de acordo com a pessoa mais importante. Então, sendo sempre de número mais baixo, ok? Primeira pessoa é mais importante, então a primeira pessoa é mais importante que a segunda e a segunda é mais importante que a terceira, ok? Quarta regra, professor, eu não entendi. Olha, é a questão de hierarquia. Primeira pessoa, primeira é primeira, então ela é mais importante. Então, entre uma segunda e uma terceira pessoa, quem é mais importante? A segunda. Tudo bem? Então é assim, questão de hierarquia na pessoa de discurso. Quarta regra, há meses que não o vejo, havia anos que este fenômeno não ocorria, faz horas. Então, gente, estamos falando aqui de verbo impessoal, ok? Quando temos verbos impessoais, ele sempre vai estar em que... Como é que ele fica? Certo? Então, verbo... professor, o que é verbo impessoal mesmo? São verbos que não admitem sujeito, ok? Nesse caso, como você pode observar, ele sempre deverá permanecer no singular, terceira pessoa do singular. Verbos impessoais deverão ficar na terceira pessoa do singular, ok? Não esqueçam desse detalhe. Tudo bem, gente? Vamos aqui, próxima, quinta regra. Rui ou Mário será vencedor, ok? O ônibus ou o trem passam por lá. No caso aqui, havendo exclusão, o verbo fica no singular. Ou seja, o que é uma exclusão? Uma exclusão é quando eu posso optar por um ou por outro. Ou seja, quando está querendo atribuir, a ação a determinado sujeito. Então, nesse caso, havendo exclusão, o verbo fica no singular. Se o verbo se referir aos dois, vai para o plural. No caso aqui, você pode perceber que houve uma exclusão. Agora, nesse caso aqui, está se referindo aos dois. O ônibus ou o trem passam por lá. Nesse caso aqui, está se referindo aos dois sujeitos. Ou seja, os dois executam essa mesma ação de passar. Fique atento. Exclusão, verbo no singular. No caso aqui, referência a dois sujeitos, verbo no plural. Muita atenção, vá fazendo essas observações aí, vá puxando seta para facilitar a compreensão. Ok, turma? Continuando, a classe levantou-se quando o diretor apareceu. Então, conclusão, o sujeito no coletivo, certo? O sujeito no coletivo, no singular, pede verbo no singular, tá bom? Olha, a classe levantou-se. Agora, se eu tivesse as classes, aí poderia ir para o plural. Nesse caso aqui, como é um sujeito coletivo, então vai ficar no singular, tudo bem? Próxima regra. Um bando de papagaios sobrevoou a floresta. Um bando de papagaios sobrevoaram a floresta. Ok? Conclusão, o verbo pode ficar no singular ou no plural se o sujeito coletivo for especificado. No exemplo anterior, o sujeito aqui não foi especificado. A classe. Classe de quê? De operários? De alunos? Não especificou. Aqui sim houve a especificação. Professor, aqui é um adjunto nominal. É verdade, isso mesmo. Tá bom? Foi especificado. Ok? Oitava regra. Médicos, remédios, mudança de clima, nada pôde curá-lo. Ok? Professor, isso aqui está parecendo uma apóstolo recapitulativa. Então vamos lá. Conclusão, quando as palavras nada, tudo, ninguém, etc. vierem ao fim de uma enumeração, certo? Ao fim de uma enumeração, o verbo fica no singular. Próximo, nona regra. Já deram 11 horas, soaram 7 horas, o sino do morro badalou 6 horas.
O relógio bateu 3 horas. Conclusão. Se aparecerem os sujeitos expressos, olha aqui o sujeito expresso, gente, ok? No caso aqui, no caso de relógio, sino, companhia, o verbo concordará com esse sujeito, ok? Já deram 11 horas. Quem deram 11 horas? Não teve aí, tudo bem? Então, no caso aqui, eu tive o sino, o relógio, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai concordar com o sujeito. Próximo caso. Regra número 10. Sou eu quem pago a conta. Sou eu quem paga a conta. Conclusão. O verbo das orações concorda com o sujeito eu ou com o pronome quem. Então, eu posso, certo? O verbo vai concordar. Sou eu quem pago. Olha aqui o verbo concordando com o pronome. Eu posso concordar com o pronome eu ou eu posso concordar com o pronome em terceira... eu posso fazer com que o pronome concorde com o pronome quem. Nesse caso aqui ele vai para a terceira pessoa, tá bom? Terceira pessoa. Próximo. Regra número 11. Na infância, tudo são alegrias. Conclusão. Quando o sujeito forma um pronome tudo, o verbo ser concorda com o seu predicativo. Ou seja, olha o nosso predicativo aqui, gente. Tudo bem? Então ele vai concordar com o seu predicativo. Próxima regra. A comida eram uns pedaços de pão. Conclusão. Quando o sujeito é o nome de coisa, tá bom? É o nome de coisa, no singular, e o predicativo estiver no plural, o verbo ser vai para o plural. Olha aqui. Olha a nossa situação. A comida eram uns pedaços de pão. Tudo bem? Olha aqui o nosso singular. Então preste atenção a esse detalhezinho aqui. O verbo ser vai para o plural, concordando com o predicativo. 13. Ela que é bonita. Ela é que são bonitas. Perdão, elas é que são bonitas. Nesse caso, a expressão real é que permanece invariável, ou seja, é que não deve sofrer alteração em termos de número. Tudo bem? Então, turma, chegamos ao final. Dê uma olhadinha. O exercício que vai para você é só verificar. Tudo bem? Pegou o item? Vá lá na regra, verifique como é que se dá e como é que deve ser resolvido. Tudo bem, gente? Então é isso. Tchau. Até a próxima.